Você olha para o nome brilhando na tela do celular e, antes mesmo de atender, sente um aperto familiar no estômago, um peso que não deveria estar ali. Você não quer atender, não quer aceitar aquele convite, não quer se envolver em mais um compromisso exaustivo, mas uma voz lá no fundo diz que você precisa. É como se a sua vontade tivesse sido comprada por um favor do passado, por uma mão estendida, que agora se fechou em um punho. De repente, percebemos que não somos mais donos do nosso próprio domingo, do nosso pouco dinheiro ou do nosso precioso silêncio. Tornamo-nos prisioneiros de uma gratidão forçada, carregando uma conta que nunca termina de ser paga. Hoje, nós vamos aprender a cortar esses fios invisíveis, entendendo por que a verdadeira paz só pertence àqueles que não devem explicações, nem a alma, para absolutamente ninguém. Essa nossa sensação de estarmos presos por laços invisíveis me lembra a história de um andarilho que cruzava as terras do Oriente. Ao entrar em uma pequena vila, ele foi recebido com sorrisos e gestos de extrema gentileza. Cada morador que encontrava lhe oferecia um pequeno presente, um fio de seda colorida, brilhante e leve. É para que você se lembre de nós, diziam. O andarilho, comovido, amarrava cada fio em seu cajado e em suas roupas. Eram fios tão finos que ele nem sentia o peso. No entanto, quando o sol começou a baixar e ele decidiu retomar sua jornada em direção à montanha sagrada, algo estranho aconteceu. Ao dar o primeiro passo para fora da vila, sentiu um tranco. Tentou novamente e foi puxado para trás. Ao olhar para baixo, percebeu que aqueles 1000 fios de seda, tão delicados e bonitos, estavam todos ancorados nas portas e janelas das casas. Ele não estava preso por correntes de ferro pesadas, mas por uma teia de sutilezas que, juntas, o impediam de subir. Ele tinha a ilusão da companhia, mas tinha perdido a realidade da sua liberdade. Nós vivemos exatamente assim. A ajuda que aceitamos sem critério muitas vezes deixa de ser um presente para se tornar uma âncora. Na nossa caminhada, fomos acumulando esses fios de seda. A sociedade em que habitamos transformou a convivência humana em um imenso balcão de negócios emocional, onde nada é realmente gratuito. É o que podemos chamar de sequestro pela reciprocidade. Ao chegarmos na maturidade da vida, olhamos em volta e percebemos que muita gente ao nosso redor acredita ter créditos permanentes sobre nossos dias. Eles nos ajudaram no início da carreira, eles nos apoiaram em uma crise ou simplesmente estiveram lá. O problema é que a modernidade nos ensinou a confundir educação com submissão total. O mundo nos pressiona a sermos gratos apenas para nos manter disponíveis para os interesses alheios, transformando nossa vida em um pagamento eterno de juros sobre um favor que nunca pedimos que fosse tão caro. Se você sente que está tentando respirar fora dessa rede, saiba que você não é uma pessoa ruim. Você é apenas uma alma buscando a própria soberania. Antes de mergulharmos fundo em como desatar esses nós, eu gostaria de saber, em qual canto deste mundo você está agora, tentando encontrar o seu silêncio fértil? Escreva aqui embaixo a cidade ou o estado de onde você nos ouve. É reconfortante saber que não estamos sozinhos nessa busca por uma vida mais leve. E, se estas palavras estão encontrando ressonância no seu coração, deixe o seu sinal de apoio, o seu gostei. É um gesto simples que ajuda esta mensagem a alcançar outros caminhantes que também se sentem enredados. Manter este espaço de reflexão diária é um compromisso que assumo com alegria. Embora o sistema de arrecadação por aqui nem sempre seja generoso com conteúdos que pedem calma e profundidade. Se você sente que este canal é um oásis na sua rotina e deseja que continuemos postando todos os dias, considere oferecer um apoio através do botão Valeu Demais. Aquele coraçãozinho com uma cifra que fica logo abaixo do vídeo. Qualquer valor, por menor que pareça,
é o que garante que possamos manter este ritmo de partilha e sabedoria. E para você que deseja caminhar ainda mais perto de nós, convido-o a se tornar um membro da nossa comunidade. Ao clicar em Seja Membro, você terá acesso a vídeos exclusivos, onde aprofundamos temas ainda mais sensíveis e poderá até ajudar a escolher os assuntos das nossas próximas conversas. É um pacto de amizade entre pessoas que valorizam as mesmas coisas. Isso nos leva a observar a estranha geometria da dívida invisível que construímos ao longo dos anos. Muitas vezes, o que chamamos de boa vizinhança ou lealdade familiar nada mais é do que um contrato não declarado, escrito com uma tinta que só aparece quando tentamos dizer não. É preciso coragem para identificar que certos favores vêm com uma etiqueta de preço escondida no verso. O velho mestre Lao Tse, no Tao Te Ching, nos alertava que a virtude superior não se exibe, ela simplesmente é. Quando alguém faz algo por você, já calculando como isso poderá ser usado no futuro, isso não é virtude, é investimento. E você não é um ativo financeiro de ninguém. Pense naquele parente, talvez um tio ou um primo próximo, que um dia estendeu a mão para ajudar você em uma reforma difícil na sua casa, ou deu aquele empurrão necessário para que você conseguisse um emprego quando as portas estavam fechadas. Naquele momento, o alívio foi imenso. Mas, conforme os meses e anos passaram, você notou que aquela ajuda se tornou um passe livre. Agora, ele se sente no direito de entrar na sua casa sem avisar, de criticar como você educa seus filhos ou de questionar suas escolhas financeiras. Pior ainda, ele aparece constantemente pedindo empréstimos que nunca serão pagos, usando o favor do passado como um escudo moral. Se você nega, você é o ingrato. Se você aceita, sua vida vira uma extensão da vontade dele. Nossa alma começa a murchar quando permitimos que esses contratos informais governem nossa paz. O peso de dever algo a alguém cria um ruído constante, uma voragem que drena nosso ki, nossa energia vital. Passamos a agir não por desejo ou amor, mas por medo da cobrança. O favor real, aquele que nasce da sabedoria do Tao, flui como a água. Ele sacia a sede e segue seu caminho, sem pedir que o rio mude seu curso por causa dele. Precisamos aprender a distinguir o gesto que liberta do gesto que escraviza. É uma maturação necessária entender que gratidão é uma memória do coração, não uma obrigação de servidão. Quando você aceita um favor com preço, você entrega um pedaço da sua autonomia. Por isso, a partir de hoje, olhe para suas relações e tente enxergar onde estão os fios. A quem você deu o poder de interromper o seu sono ou de estragar o seu jantar com uma simples cobrança disfarçada de lembrança? Identificar a geometria dessa dívida é o primeiro passo para o grande desmonte da prisão. Outra dimensão essencial dessa liberdade é o que podemos chamar de o poder do prato vazio. Existe uma independência de espírito que só floresce quando diminuímos nossa necessidade de sermos servidos ou validados pelos outros. O estoico Sêneca dizia que a escravidão mais pesada é a de quem não consegue dizer não a um banquete. Muitas vezes, nos colocamos em situações de dependência porque buscamos o caminho mais fácil, o atalho, o conforto imediato que alguém nos oferece. Mas cada banquete aceito de mãos interesseiras nos custará, mais tarde, a nossa própria voz à mesa. Veja como isso se manifesta no nosso cotidiano, especialmente no ambiente de trabalho brasileiro, onde o jeitinho e a camaradagem muitas vezes escondem armadilhas. Imagine um colega que, de forma muito solícita, se oferece para terminar uma tarefa burocrática e chata para você, dizendo: "Deixa comigo, vá descansar mais cedo." Parece um presente, um alívio em meio ao cansaço. No entanto, na semana seguinte, esse mesmo colega pede que você omita uma informação importante para o chefe ou que você assine um documento que não deveria. Ele comprou o seu silêncio com aquela hora de descanso que te deu. Ele não foi generoso,
Ele foi estrategista. A independência de espírito nos pede que tenhamos a dignidade de preferir o caminho mais longo e difícil, mas que seja inteiramente nosso. É melhor lavar o próprio prato, por mais cansado que se esteja, do que aceitar que alguém o lave para depois cobrar o uso da sua cozinha. Quando reduzimos nossas carências externas, tornamo-nos menos manipuláveis. A paz do prato vazio é saber que, embora você não tenha todos os luxos ou facilidades, tudo o que está diante de você foi conquistado sem hipotecar a sua consciência. É na austeridade escolhida que encontramos a cidadela interior que nada pode abalar. Preferir o esforço próprio à facilidade endividada é um ato de autodefesa espiritual. É assim que ancoramos nossa vida na rocha da integridade, em vez de flutuar na maré inconstante das expectativas alheias. Ao longo dessa caminhada, percebi que muitos de nós buscam ferramentas práticas para lidar com essas pressões e entender o momento exato de agir ou de recuar. Foi pensando nisso que organizei uma obra que serve como um guia para esses tempos frenéticos. Chama-se Como Dominar o Momento Certo com o Taoísmo. É um e-book onde aprofundo esses conceitos de soberania e fluidez, ensinando como não se deixar esmagar pelas urgências do mundo. Este livro estava sendo disponibilizado por R$ 24,99, mas, como um incentivo para quem realmente deseja transformar essa teoria em prática de vida, ele está agora por apenas R$ 13,99. É um pequeno investimento em você mesmo, uma extensão desta nossa conversa que você pode carregar no bolso. O link está logo ali, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Considere como um presente que você se dá para fortalecer a sua caminhada. Avançando em nossa jornada, precisamos compreender a diferença entre a generosidade que flui e a troca que nos consome. O pensamento oriental nos ensina o conceito de Wu Wei, a ação sem esforço, o agir seguindo a natureza íntima das coisas. Quando a natureza dá, ela não faz contabilidade. A chuva cai sobre a terra seca, porque é da sua natureza ser generosa, e não porque espera que o solo lhe envie um agradecimento formal ou um favor em troca. No entanto, nós, mergulhados nessa voragem de obrigações sociais, esquecemos como é viver essa reciprocidade sem esforço. Acabamos permitindo que nossa energia vital, o nosso Qi, seja drenada por uma forma de convivência que se assemelha a uma osmose tóxica, onde o ruído das expectativas alheias abafa a voz da nossa própria alma. O sábio Zhuangzi falava sobre a arte de viver sem deixar rastros. Isso não significa ser invisível ou indiferente, mas sim agir de tal forma que suas ações não criem nós de apego ou dívidas de orgulho. Imagine o voo de um pássaro sobre um lago cristalino. Ele reflete sua beleza na água, mas, ao partir, não leva nada do lago e o lago não retém nada do pássaro. Nas nossas relações, porém, o que vemos é o oposto. Tudo deixa um rastro de cobrança. Pense, por exemplo, na dinâmica exaustiva dos nossos grupos de amigos e, especialmente, naqueles grupos de WhatsApp que nunca dormem. Tornou-se uma regra não escrita de que a sua lealdade e o seu valor como amigo são medidos pela velocidade da sua resposta ou pela sua presença física em cada evento, churrasco ou celebração de final de semana. Se você decide ficar em casa para cultivar o seu silêncio fértil, para ler um livro ou simplesmente para não fazer nada, logo surgem as piadas disfarçadas de preocupação. Sumiu, hein? Esqueceu dos amigos? Fulano agora está importante demais para nós. Essa é a reciprocidade transacional agindo. Eles não querem a sua presença pela alegria do encontro, mas como uma confirmação de que você ainda pertence à rede de influência deles. É uma cobrança de juros sobre o afeto. Quando você cede e vai apenas para não ficar devendo a sua presença, você está dissipando a sua energia em um solo infértil. Aprender o Wu Wei social é entender que a verdadeira amizade não exige provas de vida constantes.
É a liberdade de dar sem lembrar e de receber sem se sentir acorrentado. Se um grupo de pessoas exige o seu esgotamento para que você seja aceito, você não está em uma comunidade. Você está em uma dívida. Isso nos conduz à etapa mais delicada desse processo de libertação: a arte de devolver o fio. Chega um momento na maturação de todo ser humano em que é preciso limpar a conta, não por raiva, mas por uma necessidade vital de integridade. É o ritual da desoneração. O imperador filósofo Marco Aurélio costumava se refugiar em sua cidadela interior, aquele espaço sagrado dentro de nós que nada que vem de fora pode tocar, julgar ou governar. Ele sabia que, para manter essa fortaleza erguida, não se pode permitir que mãos externas segurem as chaves dos nossos portões. Muitas vezes, as dívidas mais pesadas que carregamos são aquelas que temos com figuras que admiramos: mentores, professores ou aquele chefe que nos deu a primeira oportunidade. Existe uma pressão sutil para que permaneçamos eternamente na sombra dessas pessoas, como se o sucesso deles fosse a nossa única bússola. É comum que, ao tentarmos seguir um caminho autoral, sintamos o peso do abismo entre o que esperam de nós e o que realmente somos. Imagine que você teve um mentor que o ajudou muito no passado. Hoje, porém, você sente que as ideias dele já não ressoam mais com a sua verdade. Ele, sentindo que está perdendo influência sobre você, começa a usar frases como: "Eu te ensinei tudo o que você sabe", ou "Lembre-se de onde você veio". É nesse instante que você precisa do ritual da devolução. Não é necessário brigar ou ser ingrato. Com a calma de quem ancora a alma na própria verdade, você pode dizer: "Sou profundamente grato por cada semente que você plantou, mas agora é chegado o tempo da minha própria colheita, e ela precisa de um solo diferente". Devolver o fio é um ato de dignidade. É reconhecer o valor do que foi recebido, mas declarar que o contrato de submissão está encerrado. Quando você faz isso, ocorre uma transfiguração na sua vida. Você deixa de ser um satélite girando em torno da vontade de outrem para se tornar o centro do seu próprio universo. A soberania não é o fim da gratidão, é a purificação dela. Você passa a agradecer por quem as pessoas foram na sua vida, e não pelo que elas podem tirar de você hoje. Ao fechar este ciclo de reflexão, olhe para as suas mãos. Sinta o peso que você tem carregado e perceba quantos desses fios de seda você pode começar a desatar agora mesmo. Estar quite com o mundo não é um ato de isolamento, é o nascimento da verdadeira liberdade. A segunda metade da vida não deve ser um declínio em direção às expectativas dos outros, mas uma ascensão em direção à sua essência mais pura. Não encerre este vídeo vendo a sua busca por espaço como um gesto de egoísmo. Veja-a como o preparo de um terreno limpo, onde você finalmente poderá construir algo que seja apenas seu. Sinta agora esse alívio percorrendo os seus ombros, como se um fardo invisível de décadas tivesse sido depositado no chão. Respire esse ar novo, sem o cheiro da culpa ou da obrigação. Você não deve nada. A conta foi paga com a sua vivência, com o seu tempo e com o seu amadurecimento. Ao fechar esta conversa, leve consigo essa paz silenciosa. A dignidade de quem volta a ser o único e legítimo dono da própria palavra, do próprio tempo e do próprio destino. Siga em paz, com o coração leve e a alma finalmente em casa.